Boa noite, meus queridos. Boa noite. Já deu uma estourada boa, parece que tá animado. A paz de Jesus, tudo bem? Bom, que alegria poder estar aqui com vocês nesta noite para partilharmos um tema muito bonito e que, ao meu ver, faz parte da minha história desde o momento em que eu conheci o nosso Senhor. Sou o Elton Dutra, sou casado. Opa! Uma resposta aqui. Não estava preparado para a resposta, não. Sou casado com a Geisiane, que está ali com as mulheres hoje. Mais linda da face da terra. Temos 7 filhos. Temos 4 aqui nessa terra e 3 no céu. E participamos de um grupo de oração chamado Ágape, no qual eu tenho a oportunidade de estar ali há quase 20 anos, né? Esse mês agora completando 20 anos de grupo de oração. Eu faço parte desse movimento que eu sou apaixonado, que é a Renovação Carismática Católica. E nós vamos falar hoje sobre castidade dentro do segundo dia da campanha dos corações, certo? Vocês tiveram o primeiro dia juntos, né? E nesta noite o convite que foi feito para mim e para minha esposa, irmão, eu acho que eu vou deixar mais baixo aqui. Se ficar muito ruim, talvez, acho que fica legal assim. Se ficar muito estourado o som, vocês vão falando aí, tá bom? Segundo dia, então, essa campanha maravilhosa que Deus, trouxe como inspiração para o grupo de oração Fogo do Alto. Quero dizer para vocês que eu já participei, já estive em muitas campanhas Dois Corações, participando, sentado, ouvindo, e foi em campanhas Dois Corações que Deus me deu a oportunidade de eu ser forjado em muitos dos meus anseios, em muitas das minhas necessidades, principalmente voltada à sexualidade. Então assim, foram inúmeras campanhas Dois Corações, da qual eu tive parte de participar, e depois de um certo tempo tive a oportunidade de começar a partilhar a palavra de Deus também nestas campanhas. Inclusive, mês de junho e julho é mês que o pessoal manda mensagem para mim: você consegue pregar no grupo? Não, irmão, já está fechado. Não, irmão, já está fechado. A gente via muitos grupos fazendo a campanha Dois Corações, e agora nem tanto, mas ainda tem. Glória a Deus, né? E olha para o irmão que está do seu lado e fala assim: irmão, é bom que você está aqui hoje. É bom, fala, é bom que você está aqui. Fala assim, porque nós vamos falar sobre castidade. Fala para ele assim: a castidade nos leva à santidade. Pergunta para ele assim: você tem sido santo? Se não tem, talvez esteja vivendo pouco esta virtude e essa graça da castidade. Amém? Vamos seguir aqui. Bom, primeiro, eu quero trazer para vocês, num contexto bem rápido, uma parte de introdução mesmo, principalmente porque esse tema ele é um tema bem formativo. Eu gosto de tratar ele mais numa linha formativa do que enigmática, apesar de que aqui nós estamos num grupo de oração e nós vamos ser rápidos, tentar ser sucintos e concatenar todo o tema de uma forma mais objetiva. Mas eu não consigo passar por esse tema sem também ser um pouco mais formativo naquilo que Deus nos chama a entender em relação a esse tema, tá? Então, o primeiro ponto que nós temos que entender é o que é a castidade. Por quê? Porque muitas vezes nós começamos a participar do grupo de oração, os mais novos de grupo de oração, ouvimos falar sobre castidade e entendemos que a castidade logo seria um não para todos os anseios e impulsos que nós temos a nível de sexualidade. Entendemos que a castidade é um não para isso, é um não para aquilo, não pode isso, não pode aquilo, enquanto que, na grande verdade, São João Paulo II nos convida a entender isso, escrito num livro em que, lá atrás, ainda quando ele nem era Papa, e nem, naquele momento bispo, escrito para nós, nos dizia que a castidade, ao contrário de um não, ela é um grande sim para a vontade de Deus em nossas vidas. Ou seja, quanto mais eu vivo este princípio da castidade, mais eu dou um sim verdadeiro para aquilo que é a vontade de nosso Senhor em nossas vidas. Nós somos convidados a todos os dias darmos um sim verdadeiro para este chamado a sermos castos
neste mundo em que estamos vivendo. E aí eu vou começar a trazer então alguns pontos aqui que eu entendo que seja importante para nós nesta noite. Você pode anotar, quem está anotando, quem não está, vai guardando no coração, para depois a gente usar isso como matéria-prima para nós fazermos a nossa oração, pedindo a Deus esta graça de vivenciarmos e de vivermos todos os dias a castidade em nossas vidas. Amém? Amém. Bom, São Padre Pio vai dizer assim: a castidade é a virtude que nos eleva da natureza humana à natureza angélica. Deus quis que fôssemos um corpo e dotado de sexo. A vida sexual faz parte da nossa existência. Faz parte da nossa existência. Então São Padre Pio traz para nós, nos coloca dentro de um contexto em que nós temos que entender que a vida sexual, ela faz parte da nossa condição para vivermos a santidade, da nossa condição para de fato nos aproximarmos todos os dias desta vontade de Deus para nós aqui nesta terra. O Catecismo da Igreja Católica vai nos dizer assim no número 23: cabe a cada um, homem e mulher, reconhecer e aceitar sua identidade sexual, a diferença e a complementariedade físicas, morais e espirituais, que estão orientadas para os bens do casamento. A castidade é a virtude dada pelo Espírito, que nos torna capazes de santificar o desejo sexual, ou seja, os nossos impulsos, as nossas vontades, fazendo dela um instrumento de amor e de vida. Vocês estão entendendo a beleza da castidade? A castidade é esse instrumento. Nós temos anseios, desejos, vontades e impulsos, sim ou não? Sim. Vocês têm, né? Ou é só eu? Não, porque eu vou falar um negócio para vocês. E eu vou contar coisas, vou dar um testemunho aqui no início dessa partilha, para depois ainda ficar mais focado naquilo que eu trouxe para nós de conteúdo. Quero dizer para vocês que a minha primeira luta dentro de um grupo de oração aos 15 anos foi contra a masturbação. Essa foi a minha primeira luta. Por isso que eu estou dizendo para vocês que Campanha do Coração me ajudou muito, Campanha do Coração me trouxe para a vida, Campanha do Coração me fez entender esse princípio, esse chamado de santidade que Deus tem para mim, e que Deus tinha para mim lá atrás. Aos 15 anos, eu sempre fui um jovem muito da rua, desde os 13 anos eu já trabalhava, então já tinha condições de sair, e eu fazia tudo o que me dava na telha, mas aos 15 anos eu tive uma experiência com o nosso Senhor, e a primeira luta, que eu comecei a travar, a luta que eu travo até hoje, a primeira luta em relação à sexualidade e aos impulsos que a gente tem no dia a dia, foi contra a masturbação. E talvez a gente não fala desse tema, e aqui a gente está só lidando dentro de um princípio de entender um pouco mais a castidade, mas é a castidade que vai nos dando sabedoria para que nós juntos consigamos santificar os nossos desejos em relação a impulsos e vontades sexuais. Vocês têm vontade aí ou não? Sim. Na linha sexualidade, né? Impulsos, né? Graças a Deus, né? Fala para o irmão que está lá, graças a Deus. Você tem isso. Louvado seja Deus por nós termos tudo isso, porque foi Deus quem colocou tudo isso. Porém, é a castidade, é a busca por este sim em fazer a vontade de Deus, é a busca por este sim em querer viver a vontade de Deus, que nos faz conseguir dar equilíbrio para tudo isso, para todos esses impulsos, para todas essas vontades. O Catecismo ainda continua dizendo para nós a seguinte texto: a castidade é uma virtude moral e também um dom de Deus, uma graça, um fruto da obra espiritual. A pessoa casta mantém a integridade das forças vitais e do amor depositadas nela. Esta integridade que buscamos através da castidade, esta integridade garante a unidade das pessoas
e se opõe a todo comportamento que venha feri-la. Não tolera, olha que forte isso. O catecismo da igreja que diz isso para nós. A castidade, esse impulso que nós temos em buscar a castidade, nos leva a não tolerar nem a vida dupla e nem a linguagem dupla. Nem a vida dupla e nem a linguagem dupla. E aí talvez você vai falar assim: olha, mas o que você está querendo dizer com isso? Estou querendo dizer que é muito fácil nós identificarmos um cristão que está em busca da santidade e se santifica por meio da castidade, em relação àquele que de fato não busca esta virtude, ou esta qualidade, ou este impulso de santidade via a castidade. É muito fácil. Vocês conhecem gente que fica com duplicidade de vida? Aqui no grupo de oração se comporta como nossa, essa pessoa é casta demais, essa pessoa é santa demais, ou não é? Vem para o grupo de oração, todo alinhado, o homem, aqui no grupo de oração, vamos pegar nós, homens, vem no grupo de oração, até parece que o cara nem gosta de menina, aqueles que têm essa vocação, esse chamado. Não, aqueles que têm essa vocação, esse chamado, porque tem aqueles que vão viver a castidade, tendo um chamado à vocação sacerdotal, uma vocação religiosa, e vão viver o seu chamado dentro desse princípio. Mas tem uns irmãos dentro do grupo de oração que eles se comportam assim, mas são os mesmos que ontem, talvez, no sábado à noite, na balada, tá lá chavetando uma menina atrás da outra. Então talvez no domingo de manhã contando quantas meninas foi beijada, quantas meninas que ficou, quantas meninas que você saiu ontem. Entende? A castidade, ela nos traz integridade para isso, ou seja, é muito fácil entendermos isso. Não que nós aqui, principalmente aqueles que já estão há algum tempo de grupo de oração, não que a gente fique olhando isso. Quem tem uma duplicidade de vida, ou um linguajar impuro, ou um linguajar duplo, no sentido de uma hora eu me comporto e falo coisas de Deus, outra hora eu me comporto e falo aquilo que é do mundo e degusto aquilo com muita tranquilidade. No churrasquinho com os amigos, eu sou aquele que sou o fanfarrão, o brincalhão, porque o homem tem muito disso, E eu fico triste quando eu encontro esse tipo de homem. E na minha caminhada de grupo de oração, na minha caminhada de estar servindo a Deus, vira e mexe a gente se depara com isso. Aqueles que no dia do grupo, de fato vivem uma vida que, se a minha filha estivesse olhando para aquele cara, falando: olha que cara legal, que cara bacana. Eu tenho uma filha de 13, lógico que eu não quero que ela olhe para nenhum de vocês, tá? Mas entende? Tem até um comportamento legal e bacana, mas no dia a dia, quando não estão na comunidade, quando não estão com os irmãos, vivem uma vida totalmente dissoluta, vivem uma vida totalmente desregrada, vivem uma vida totalmente contrária àquilo que a castidade nos chama de viver, aquilo que esse convite à castidade nos faz a todo instante. Atualmente, se a gente for entender, existe uma cultura de sexualidade, um sexualismo tão grande, de se falar de sexo o tempo todo, que de primeiro era tabu falar de sexo. Vocês concordam comigo? De primeiro, se você chegasse na sua casa e falasse sexo, é perigoso o pai ou a mãe dar uma chinelada. Fala: vem cá, moleque, o que você está falando? Hoje é tabu falar de castidade. Hoje é tabu você falar de virgindade. Hoje é tabu você falar de coisas ou de situações que vão te colocar dentro de um princípio de dizer sim à castidade, sim à virgindade, sim em viver o plano original de Deus para cada um de nós, sim em viver neste estado de vida em que estamos, este princípio da castidade. Já pararam para conversar com alguns amigos, homens principalmente? Vão lá, terminou o jogo de futebol, já parou para falar de namoro santo? Com os amigos lá no final do jogo de futebol? Só se for os amigos do grupo de oração, E dá trabalho ainda para falar.
fora daqui dá trabalho para falar. É ou não é? Eu estou mentindo ou estou falando a verdade aqui? Ou alguns nem falam disso, né? Já pararam para falar de namoro santo? Tá vendo como que isso vem se tornando cada vez mais um tabu? Sabe por quê? De primeiro momento, às vezes você não quer falar mesmo. E de segundo momento, às vezes você tem vergonha de falar isso para as pessoas. Enquanto que na grande verdade, à medida em que vamos vivendo a castidade, à medida em que vamos nos colocando dentro desse princípio de ordenar as nossas vontades, os nossos desejos, os nossos anseios, os nossos impulsos sexuais, à medida em que vamos ordenando isso, mais disso deveríamos falar. Mas deveria estar nas nossas bocas aqui. Quem é casado? Tem alguém casado aqui já? Aí, os casados já estão no outro estágio de viver a castidade, certo, irmão? É um outro estágio. Mas também temos que viver a castidade no casamento. Somos chamados à castidade dentro do matrimônio. Mas para aqueles que não são, estão aqui numa vida de solteiros, somos convidados a viver a castidade na nossa solteirice. Somos convidados a viver aquilo que é o chamado de Deus para nós. E Deus tem um chamado para ti. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: irmão, controle isso aí. Fala, controle isso aí. Fala, não fica com raiva não, é para você controlar. Fala, é para você controlar. Pega a sua palavra comigo, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 27. O entendimento que nós precisamos ter nesta noite é de que, de fato, Deus nos chama a esta vivência da castidade, porque Ele nos tem como parte dele. Isso, quando a gente fala de uma forma medíocre no sentido de sem buscar nenhum tipo de entendimento e não querer vivenciar isso, parece até palavras jogadas fora. Mas quando nós temos um entendimento disso, nós logo vamos entender que nós somos parte do Cristo. E olha o que o texto bíblico nos diz aí no versículo 27 de 1 Coríntios 12. Ora, vós sois o corpo... Está isso aí na sua Bíblia? Vós sois o corpo de Cristo e sois os seus, cada um por sua parte. Só esse versículo. Ora, vós sois o corpo de Cristo. Entender isso é entender a missão que Deus nos dá aqui nessa terra, diante desse chamado que Ele faz para cada um de nós, a vivenciarmos e vivermos esta experiência, este chamado à castidade, este chamado de sermos castos. São Bernardo, doutor da igreja, vai dizer assim: o homem casto difere do anjo, não em razão da virtude, mas da bem-aventurança. Se a castidade do homem é mais ditosa, se a castidade do anjo é mais ditosa, porque de fato o anjo não tem esses impulsos e vive a castidade por excelência, por isso que consegue contemplar Deus, por isso que consegue olhar para Deus, por isso que, se o anjo vive isso, olha só o que vai dizer para nós São Bernardo, vai falar assim, mais ditosa, a do homem, esse impulso pela castidade se difere, porque a do homem ela é mais corajosa. Vou ler novamente, que eu parei para explicar, talvez não ficou contextualizado da forma correta. O homem casto difere do anjo, não em razão da virtude da castidade, mas da bem-aventurança. Se a castidade do anjo é mais ditosa, a do homem é mais corajosa.
Porque nos dias em que estamos vivendo, dizer que somos castos, ou que queremos viver a castidade em nossos relacionamentos, até mesmo de amizades, namoro, em nossa solteirice, dizer isso é uma atitude de um homem, o que vocês me dizem? Um homem fraco? De um homem molenga? É uma atitude de um homem corajoso. Se entendemos que somos partes desse corpo de Cristo e que nós somos uma extensão do corpo de Cristo, logo nós podemos entender que para vivermos a castidade, para vivermos este chamado à castidade aqui nessa terra, precisaremos ser homens corajosos. Este é o chamado que existe dentro desse contexto da castidade. Não tem como você dizer que você vive a castidade no seu namoro e falar para mim que é fácil. Quem namora aqui, levanta a mão. Fica com a mão erguida. Fica aí com a mão erguida. Ó, tem gente levantando meia mão. Eu vou tirar uma foto, vou mostrar para ela, hein? Tá levantando meia mão, vou tirar uma foto, vou mostrar para ela. Tô entendendo, hein? Mas quem tá com a mão erguida aí, levanta? É fácil viver a castidade no namoro? Aqui, ó, o outro tá rachando aí. O cara que fala que tá mentindo. Ou não, é fácil. Se for fácil para alguém, vocês vão ter que vir dar um curso para nós de como viver a castidade no namoro de forma fácil. Olha, vai dar muita grana, hein? Porque, de fato, a castidade, ela exige essa coragem. E eu estou dizendo isso porque um dia no meu namoro, eu também vivi isso. E vou falar para vocês, teve vezes da Geisiane olhar para mim e falar assim: vai embora, agora, vai embora. Porque nós tínhamos um princípio. E aí eu vou dizer para vocês, né, como eu disse para vocês, ia contar um pouquinho dos meus 15 anos. Então, lá atrás, quando eu comecei num grupo, tinha muitos impulsos em relação à sexualidade, todos desordenados. Eu aos 12 anos, né, já tinha contato com pornografia de forma muito fácil. E naquela época era via cassete, né, VHS lá, né, vídeo. E estou dizendo isso para testemunhar para vocês que foi uma luta para mim. Foi uma luta para mim chegar onde eu estou. Porque hoje o que me mantém firme é a Santa Eucaristia, o que me mantém firme é a busca pela santidade, o que me mantém firme é ter casado com uma mulher que também busca a castidade e que também busca a santidade. Porque de fato a tentação ela está aí para nos tirar a todo momento. Então, no meu namoro não foi diferente. Quantas vezes eu e a Geisiane nós tínhamos que falar: não, chega, daqui não passa mais. Chega, parou por aqui. Porque tínhamos um princípio de santidade, porque tínhamos um princípio de viver a castidade, não só no namoro, mas no nosso jeito de olhar, no nosso jeito de falar, no nosso jeito de se comportar, no nosso jeito de agir, no nosso jeito de tomar as decisões, porque tudo passa pela nossa sexualidade. Vocês concordam comigo? Até o seu jeito de pentear o cabelo faz parte da sua sexualidade. Hora você penteia mais zoadão, hora você penteia mais sensual. Vou sensualizar hoje no grupo de oração, Mas entende que tudo passa pela sexualidade, e tudo está muito ligado àquilo que você quer viver como um princípio de santidade na sua vida. Por isso que viver a castidade nos dias de hoje é uma atitude de um cara corajoso. E eu vou dizer para vocês, é lógico que a gente está aqui juntos hoje e não teria como a gente tivesse alguma coisa falando assim, não tem isso, a gente não consegue. Mas se tiver um aqui dos senhores, eu espero que tenha muitos, mas se tiver um aqui dos senhores aqui, vivendo esse princípio de castidade nas suas vidas, no namoro, na sua solteirice, na sua forma de buscar Deus, se tiver um aqui vivendo isso de verdade, sendo corajoso para lutar contra o mundo, sendo corajoso para lutar contra a pornografia, sendo corajoso para lutar contra os prazeres dessa terra, sendo corajoso para de fato fazer a diferença, sendo corajoso para ser um bom homem para aquelas mulheres que ali
casto. Ele passa a ser testemunho vivo daquilo que é a vontade de Deus, só no seu jeito de andar, no seu jeito de se comportar, no seu jeito de falar. Sabe por quê? Porque a castidade transforma. A castidade nos faz sair de uma condição pejorativa, nos faz sair de uma condição minimalista, no sentido de achar que é só o meu mundo que vale a pena, nos faz sair de uma condição egoísta, para um amor doação, para um amor que se entrega, para um amor verdade. A castidade nos faz entender que nós somos parte de Cristo aqui nessa terra. No mínimo, nós deveríamos nos comportar como homem, assim como diz a palavra lá em 2 Reis. Estovir, comporta-te como homem, seja homem e seja corajoso, é o que o texto bíblico nos diz lá atrás. Todos nós aqui somos chamados à vivência da castidade. E aí eu peguei o exemplo de São Bernardo. Olha, eu vou pegar o exemplo de outros santos aqui, frases de outros santos que eu entendi que seriam importantes para nós, dentro do contexto que nós estamos vivendo aqui agora. Santo Efrem vai dizer assim, chama a castidade de a vida do Espírito. A vida do Espírito, ou seja, a castidade brota do Espírito. A vida do Espírito, quanto mais eu estou próximo e clamando ao Espírito Santo, mais eu encontro força para viver a castidade, mais eu encontro força para ser um jovem santo, para ser um jovem casto, para ser um jovem de olhar puro, de olhar honesto, de olhar verdadeiro. Porque de fato, irmãos, eu tenho que dizer para os senhores que quanto mais a gente se afasta de Deus, mais nós vemos o mundo perturbado com questões mundanas, mais nós vemos o mundo fora desse princípio de castidade, e falando de sexo a todo momento. Vocês concordam comigo? E falando de sexo abertamente nas redes sociais, e falando de sexo abertamente nos programas de televisão, e falando de sexo o tempo todo, mas nunca falando do sexo da forma em que ele tem que ser visto. E quando eu falo sexo aqui, eu não estou falando só o ato ali o ato sexual por si próprio. Eu estou falando do sexo na sua totalidade, na integridade que eu e você como homens precisamos andar e viver, na integridade que nós somos chamados a experimentar, a nos vestirmos. São Pedro Damião vai falar, ele se refere à castidade como a rainha das virtudes, como a rainha. Você quer ser um homem virtuoso? Sim ou não? Eu quero ser um homem virtuoso a todo momento. E ele fala que a castidade, ele chama a castidade de rainha das virtudes. Você quer ter virtudes na sua vida? Viva a castidade, experimente, sabe, dentro dessa campanha das corações, experimente fazer algo concreto em direção à castidade, e você vai ver quantas virtudes lhe serão concedidas por graça de nosso Senhor. Experimente, sabe, fazer um propósito. Qual é o propósito que você acha que você consegue fazer hoje, nessa noite? Você consegue pensar aí? Você sabe aonde talvez, em que área da sua vida você precisa ser um pouco mais santo, um pouco mais casto, viver a castidade e deixar a castidade te levar para aquilo que Deus tem para você ainda. Sabe ou não sabe? Eu tenho certeza que enquanto eu estou falando aqui, você consegue compreender isso muito bem. Compreendendo isso, eu te pergunto, você consegue se desafiar hoje como homem, ser corajoso? Olha para outra pessoa agora, bate nela assim e fala, seja corajoso. Nossa, eu falei para eles brincar, eles deram um soco no outro. Eu falei para dar um tapinha, eles deram um soco ali atrás. Eu falei, rapaz, seja corajoso. Você consegue pensar num desafio para essa semana? Pensa aí, algo que você precisa melhorar e que você sabe que a castidade vai te conceder virtudes. E eu estou dizendo isso porque eu já vivi isso em minha vida, vivo isso em minha vida, o quanto que a pureza me faz me aproximar de nosso Senhor. E também tenho amigos que buscam isso, sabe, que buscam viver a castidade em suas vidas, diante dos seus impulsos, diante dos seus anseios, buscam experimentar isso. E aqui, São Pedro Damião vai falar para nós que ela é a rainha das virtudes. Se queremos ser homens virtuosos, precisamos querer experimentar
experimentar ainda mais essa graça da castidade em nossas vidas. Precisamos. É uma decisão dura, corajosa, mas que vale a pena. E aí eu quero te dizer uma coisa, até para eu entrar para um outro ponto aqui que Santo Atanásio vai falar. Ninguém que não vive a castidade vai te dizer isso que nós estamos dizendo aqui no grupo de oração, irmãos. Ninguém. Talvez você vai falar aqui para mim aqui, ou para os irmãos, mas eu nunca ouvi ninguém falar de castidade para mim. Não vão falar. Talvez você vai falar, mas eu nunca ouvi ninguém falar de namoro santo para mim. Não vão falar. Não vão falar. Nós estamos aqui no grupo de oração, nos organizados para falar isso para ti. Organizados para trazermos um contexto que nos convida, que nos impulsiona a vivermos a castidade, justamente porque nós entendemos que ela é sim a rainha das virtudes, ela é sim aquela que abre as portas, a virtude que abre as portas para todas as demais virtudes que nós, seres humanos, homens miseráveis que somos, necessitamos para viver o plano de Deus em nossas vidas, para viver a vontade de Deus em nossas vidas. Namorar de qualquer jeito é fácil. Eu ouso dizer, sempre disse, quando eu vou pregar, principalmente em tema de namoro, ou tema de sexualidade e afetividade, que tal o homem e a menina, eu ouso dizer que o maior pedido que um homem pode fazer para uma menina no namoro, que um homem pode fazer para uma mulher, não é o pedido de vamos fazer amor, hoje, porque as coisas começam a esquentar, aí a gente vai deixando de lado os princípios que nós aprendemos e vamos querendo pular etapas. O maior ato de amor que um homem pode fazer para uma menina quando eles estão namorando é um pedido de noivado. Isso sim é um ato pautado pela castidade. O maior ato que um homem pode fazer para uma mulher, ou que um menino pode fazer para uma menina quando está no noivado, é um pedido de casamento. Não é de sexo antes do casamento, não é de quebrar aquilo que para vocês são tão sagrados, para experimentar um prazer momentâneo e depois lá na frente não saber como lidar com os traumas da sexualidade, não saber como lidar com os traumas que foram adquiridos naquele momento que era para ser tão importante, que era para ser tão rico, mas de outras coisas, de aprendizado, de escuta ativa, de você escutar a outra pessoa que está contigo. Não, se perde, por quê? Porque o pedido se antecipa, E eu já vi homens falarem assim para mim, parece que ela não me ama, porque ela não quer viver castidade, não quer fazer sexo antes do casamento. Balela isso, gente. E entenda, mais uma vez, isso está sendo dito aqui porque lá fora, isso não será dito para o Senhor. Vocês concordam comigo? Lá não vai ser dito. E a gente precisa entender isso, Santo Atanásio vai dizer assim, ele vai dizer assim, a santa pureza, na escrita da santa pureza, és o templo, a santa pureza, és o templo do Espírito Santo. A vida dos anjos é a vida dos anjos e é a coroa dos santos. Ou seja, quanto mais puro nós somos, quanto mais nós buscamos a pureza, mais nós viveremos aquilo que é a grandeza de Deus em nossas vidas. Eu quero viver a grandeza de Deus em minha vida, e eu acredito que vocês também querem, correto? E eu acredito que vocês também estão aqui para de fato fazer a diferença nessa geração. Nós precisamos, irmãos, de jovens que queiram de fato levar isso, sustentar essa bandeira de que vale a pena. Estamos cheios de jovens sustentando a bandeira disso, daquilo, ideologia disso, ideologia daquilo, e de um monte de mundaréu de coisas. Nós precisamos de jovens que sejam ousados o suficientes, que queiram buscar, levantar a bandeira de que viver uma vida casta faz sentido. Faz sentido não porque eu vou ter um namoro melhor, e isso é consequência. Não porque eu vou ter amizades mais verdadeiras, e isso é consequência. Não porque agora eu vou ter outras virtudes e Deus vai me agraciar. Isso é consequência, mas faz mais sentido ainda, porque aquele que busca a castidade está buscando se encontrar com o Senhor. Está buscando deixar Deus agir na sua vida. Está buscando falar: Deus, faz em mim. Deus, realiza em mim. Deus, leva-me às águas mais profundas. Deus, faça em mim aquilo
vontade, aquilo que tu queres que se realize conforme o teu querer. Sabe? Precisamos de pessoas assim, ousadas o suficiente para de fato assumir essa proposta. Esta proposta que vai nos levar de fato ao céu, que vai nos levar de fato ao encontro com o nosso Senhor, né? Santo Agostinho vai dizer assim: o combate pela castidade é o mais renhido de todos. Olha, isso é forte, gente. Isso é forte. Eu fiz questão dessa pregação trazer essas frases de santos, esses textos, e isso tudo você pode encontrar num livro chamado O Brilho da Castidade, do professor Felipe Aquino, e tantos outros livros também. O professor Felipe Aquino tem A Beleza da Sexualidade no Matrimônio, para aqueles que são casados, né? Tem vários livros que nos ajudam nisso, mas esse texto de Santo Agostinho diz assim: olha, o combate pela castidade é o mais renhido de todos, ele se repete cotidianamente, e a vitória é rara. Ele é o mais renhido de todos. Quem aqui pratica artes marciais aí? Tem alguém aqui? O que você faz, irmão? Boxe, seu irmão? Judô. Quando vocês vão para o ringue, o negócio é renhido, não é? Renhido é luta. E o dicionário vai falar ainda que renhido é você estar disposto a lutar até o sangue, se for preciso. Até o sangue, se for preciso. E Santo Agostinho faz uma comparação. Eu digo que eu também treino boxe, e nas minhas lutas lá, às vezes toma um soco, às vezes só do jeito do cara defender, você já apanha também, né? Você já sai apanhando. E a luta é renhida, né? E quando você está num confronto, quando você está num combate, você vê mesmo, a dor vem, você toma uma pancada ou outra. Mas Santo Agostinho vai falar assim: olha, o combate pela castidade é o mais renhido de todos. É o mais renhido de todos. E ele se repete cotidianamente. Ou seja, todos os dias nós teremos que combater. Todos os dias nós teremos que buscar essa experiência de querer ser casto. Ah, Wellington, eu sou casado. Também. Ah, Wellington, eu sou sacerdote. Também. Ah, Wellington, eu tenho uma vida de santidade, altíssimo grau. Também precisa viver a castidade. A castidade é a coroa dos santos. A coroa dos santos. Ou seja, nós precisamos buscar a castidade, e se for preciso, ir até o sangue. É o que Santo Agostinho vai falar. É a luta mais renhida, e a vitória é rara. Ou seja, não é todos os dias que nós vamos vencer. Não é todos os dias que nós vamos conseguir falar: venci. Não, chega um momento que a gente perde também. Mas Santo Agostinho diz isso justamente para que a gente, entendendo isso, não desanimemos e não fiquemos parados. E é por isso que nós estamos aqui. Vocês acham que lá nos meus 15 anos, quando eu comecei no grupo de oração, que eu comecei a partilhar com um irmão, com outro? Porque eu vou falar uma coisa para vocês, e aqui eu estou falando por testemunho mesmo. A luta contra a pornografia não é fácil, e ela é um dos males que infligem diretamente a castidade. Não é fácil. Enquanto você está sozinho, talvez aqui se tiver alguém que está tentando lutar sozinho, quando você está sozinho, ela é 5 vezes mais forte. Você nunca comentou com ninguém, nunca falou com ninguém, vive isso de forma velada. Nós precisamos trazer luz sobre isso. E eu me lembro que o primeiro paradigma que eu tive que quebrar foi de partilhar com alguém, de falar com alguém. Você sabe por que eu tive essa coragem? Olha, seja corajoso, eu não tenho que ser corajoso para viver a castidade. Sabe por que eu tive essa coragem? Porque eu não queria continuar naquela condição que eu estava. Eu não queria me manter naquela condição que eu estava. Eu não queria continuar vivendo uma vida de mendigo desses prazeres sexuais que nós temos. Sabe?
quanto mais eu me afasto desse princípio de santidade, desse princípio de castidade, mais eu vou me tornando um refém. Aquele texto que São Paulo traz para nós, tudo te é permitido, mas nem tudo te convém, é muito verdade, porque se você usar isso só ao seu favor, tudo te é permitido, logo você se torna um escravo dos prazeres dessa terra. Logo você se torna um escravo dos impulsos sexuais. Nós precisamos aprender a canalizar tudo isso. E nós estamos aqui hoje para dar um basta nisso, com a certeza de que a luta é renhida. É o que Santo Agostinho vai dizer. Com a certeza de que a luta é para valer, não é uma luta de brincadeira. E aí eu vou dizer para vocês, isso também acontece. Essa luta de brincadeira, sabe? Quando quem treina aí, o irmão que treina boxe ali, o sparring ali, é uma luta mais para vir treinar, certo? Não tem nada a ver quando você sobe no ringue. Não tem nada a ver com quando você vai de fato para o confronto. Ela é forte, ela é pesada, mas não tem nada a ver. Aqui também, o que Santo Agostinho está nos dizendo é que você, homem que está aqui hoje, você vai precisar ir para o ringue. Você está disposto a dar o sangue para viver o que Deus tem para a tua vida, meu irmão? Vai precisar. Aqueles que são casados, aqui quem que é mesmo? Você? Só? Você? O João? Nós já tivemos que dar o sangue, irmãos, eu tenho certeza disso. E foi para valer. Porque na hora que você entra no casamento, as tentações elas continuam vindo da mesma forma. Da mesma forma. Se você for entender aquilo que a palavra de Deus nos chama a viver, logo nós vamos entendendo que, de fato, em muitos momentos, nós só aguentamos e só suportamos porque nós somos capazes de dar o sangue. Assim como eu tenho certeza que aqueles que estão no namoro aqui, se estiverem vivendo a castidade, se estiverem vivendo esse princípio da castidade em suas vidas, estão dando sangue para valer. Quem está namorando aí mais uma vez? Levanta a mão. Eu queria que os outros não estão namorando aí, está todo mundo solteiro? Eu queria que nós dessemos uma salva de palmas para esses irmãos que estão aí. Eles estão no grupo de oração. Estão aqui e não estão sozinhos. Vocês não estão sozinhos. Nosso compromisso enquanto solteiros é rezar para que esses irmãos sustentem os seus namoros dentro daquilo que é a vontade de Deus, amém? Quero convidar vocês a ficarem em pé para nós rezarmos. E o compromisso da nossa oração aqui agora vai ser um compromisso de, como homens que somos, nós, de fato, pedir a Deus, clamar a Deus, a graça de vivermos a castidade, no estado de vida em que nos encontramos, no estado de vida em que estamos, amém? Amém? Que nós não estamos aqui fazendo uma segregação, não estamos aqui fazendo uma separação, ao contrário, eu estou chamando a todos a viverem esse princípio da castidade, a todos a viverem esse princípio da castidade. Eu tenho um amigo muito querido, queridíssimo, um amigo que já me ouviu várias vezes falando dos meus dilemas da sexualidade. Esse irmão ficou muitos anos, dentro de um comportamento de prostituição, saindo com outros homens, saindo com mulheres, homens, mulheres, às vezes 2 homens, 3 homens, e eu não estou dizendo aqui, olha, presta atenção, irmão, isso não pode ser motivo de riso, isso tem que ser motivo de a gente refletir e entender. Eu estou partilhando a história dele porque ele me permite, e ele por muitos anos viveu isso, mas um dia se encontrou com Jesus, sabe que nem nós estamos aqui. Um dia ele ouviu alguém falar de Cristo para ele, um dia ele ouviu alguém falar de Jesus para ele, e naquele momento a vida dele foi transformada ao ponto dele dar um basta definitivo. Você acha que ele tem impulso ainda hoje? Você acha que ele tem vontade ainda hoje? Sabe o que mantém esse irmão de pé e no celibato total, mesmo sendo solteiro? A castidade. A castidade. A castidade o mantém firme naquilo que Deus mostrou para ele que ele poderia ser. Eu tenho certeza que Deus já te mostrou o que você pode ser. Eu tenho certeza que um dia Deus falou para você: você vai longe. Ó, vem cá, meu filho, vem cá. Eu estou te separando para estar lá no grupo de oração Fogo do Alto. Eu estou te separando de milhares de jovens que tem nessa cidade de Maringá. Eu
estou te separando, sabe por quê? Porque eu tenho um plano para a tua história. Eu estou te separando porque eu quero que você seja o meu missionário. Eu estou te separando porque eu quero que você seja o meu profeta. Eu estou te separando porque eu quero que você conquiste nações por mim. Eu quero que você faça a diferença nessa terra. Enquanto muitos jovens não têm coragem de falar de castidade, enquanto muitos homens não têm coragem de falar de pureza, eu quero que você fale de pureza. Eu quero que você seja o exemplo. Eu quero que você tenha um namoro santo. Sabe? Ele te trouxe aqui para dizer isso para você. Então, se Ele te escolheu, se Ele te trouxe aqui, se Ele te colocou aqui, é porque de fato hoje Ele nos dá uma nova oportunidade de reiniciarmos, resetarmos o jogo e começarmos novamente a nossa busca de uma forma intensa na vivência da castidade. Amém? Eu queria que você tomasse posse disso, sabe? Com uma certeza imensa no seu coração. Uma certeza imensa. Sabe, o que nós estamos falando de castidade aqui é muito pouco. Olha, aqui no meu caderninho aqui tem mais um monte de coisas, mais um monte de remédios que nós poderíamos falar aqui. Se nós fizéssemos um simpósio, se nós fizéssemos um encontro de 2 dias para falarmos sobre castidade, não vai esgotar o tema, vai estudar sobre castidade, vai buscar entender como controlar os seus impulsos para não sair daqui que nem um animal, para não sair daqui que nem qualquer um, que nem um homem qualquer aí que a gente vê pelo mundo. E eu não estou julgando ninguém que não está aqui nessa sala, e eu não estou julgando ninguém que não está aqui. Não confunda o que eu estou dizendo. Eu não estou julgando ninguém, sabe por quê? Porque quem pode julgar é só nosso Senhor. Mas eu estou dizendo que se você está aqui, é porque Deus tem algo para a tua história. É porque Deus quer de fato que você seja um homem casto. É porque Deus quer de fato que você viva a santidade. O nosso lugar, ele é o céu, não é? É isso que nós aprendemos. Nós estamos aqui porque nós queremos o céu. E se para ir para o céu, nós precisamos nos abandonar nesta virtude e neste convite a vivermos a castidade e sermos homens castos.